gente, começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Que alegria estar aqui com vocês mais uma semana. Hoje vamos falar de um tema que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. Eu tenho muitas dúvidas, a Dalzinha também tem muitas dúvidas e a gente vai tirar hoje com uma pessoa que é muito profissional e tem muita bagagem para falar desse assunto, que são as doenças respiratórias. Quem não tem dúvidas sobre esse tema, não é mesmo, Belzinha? Nossa, são muitas, né, gente? Muitas. Principalmente nessa época do ano, né, Nath? Pois é. Nessa época do ano, então, eu acho que assim, fica todo mundo enlouquecido porque as doenças vêm, todas as ites, como você gosta de falar, Todas né? as ites. Mas vamos apresentar nosso convidado? Vamos, por favor. Gente, primeiro, né, gostaria de dizer que estou muito feliz, que todo sábado é muito bom estar aqui com vocês, trazendo sempre uma informação responsável, né, Nath? A gente prima por isso. E por isso que hoje veio esse profissional, que quem indicou foi o Danilo maravilhoso da Tino Comunicação, que é uma pessoa incrível também e que sempre colabora aqui com a gente, com os temas, com as pautas, né? Isso então mesmo. Vamos lá apresentar ele? Ele é médico, infectologista, mestre e doutor pela Unifesp, atua como professor universitário, tem diversos artigos publicados no Brasil e no exterior, e ele é uma referência, gente, quando o assunto é prevenção, vacinas e doenças infecciosas. Bem-vindo, Dr. Renato Grimbal. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. A gente é que tá, né, Nath? Com certeza. Temos tantas dúvidas, doutor. Nossa. Vamos ver se a gente consegue responder. Eu tenho certeza que sim. Bom, para começar, eu acho que a gente tem que começar com o tema principal, que eu acho que é uma dúvida. O que são as doenças respiratórias? Vamos começar daí? Doenças respiratórias é um termo genérico, mas é uma doença que afeta todo o trato respiratório, que começa do seu nariz e vai até o pulmão. Nós consideramos uma faringite, uma amigdalite, até otite, infecção do ouvido, pela comunicação que tem com o trato respiratório, nós chamamos de doenças respiratórias. Mas o que a gente fala muito nessa época do inverno são as infecções respiratórias, porque elas são mais frequentes. A infecção é quando a gente tem um agente externo, seja uma bactéria ou vírus, que são os mais comuns, afetando nosso nariz, nossa garganta, nossos brônquios, que são os tubinhos que levam até a parte final do pulmão e o próprio pulmão. Nessa época a gente tem muitas dessas infecções. E por quê? Por que esse período que é tão crítico, né? No período do inverno a gente tem algumas coisas que vão acontecer que favorecem. A primeira coisa, o nosso trato respiratório, não é a nossa imunidade. O nosso trato respiratório ele fica mais sensível. Por quê? Nós estamos no frio, nós estamos num momento seco. O que acontece? As células do nosso trato respiratório, elas não aguentam aquele clima seco, elas podem morrer, descamar, como se descama o cabelo, depois elas recuperam, e isso aumenta a susceptibilidade à infecção. Segunda coisa, muitas pessoas têm, 30% da população tem a alergia, que o nome técnico é atopia. A alergia faz com que a gente perca essas células, mas que inflame também esse trato respiratório. Isso vai fazer, nós temos o nariz mais congestionado, uma maior quantidade de secreções, isso vai favorecer as infecções. A outra coisa, que talvez seja mais importante, é que nós não vamos muito à praia, nós não vamos muito a parques no frio. Onde a gente fica? A gente fica fechadinho, ambiente fechado, com as janelas fechadas, o ar não circula, a gente fica perto das pessoas, a gente gosta de calor humano, o calor humano é bom, mas o calor humano transmite infecções, Sim. Que é normal. Então, se a gente somar todos esses fatores, eles são muito mais importantes do que a nossa imunidade, propriamente dito. Esses fatores fazem com que na época do frio a gente tenha uma maior incidência de infecções respiratórias. Já que você já citou assim a alergia, o que é a alergia, doutor? A alergia é uma doença que não é infecciosa, é uma doença primariamente genética. Mas a atopia, que é a mais comum das alergias, é uma situação onde eu respondo com o meu sistema imune de uma forma mais intensa do que eu deveria responder. Então ela não é falta de defesas, ela é o contrário, ela é um excesso de defesas. Então acontece, vamos supor, você tem alergia a mofo. Quando você respira um ar que tem partículas de mofo, se você não tivesse alergia, você vai achar aquele cheiro ruim, você vai ficar incomodado, mas você vai ficar naquele ambiente tranquilamente.
Se você tem alergia, o que vai acontecer? Você vai reagir, vai produzir anticorpos, vai produzir uma série de substâncias no organismo que vão fazer uma reação exacerbada. Você vai produzir secreção, você vai ficar com o nariz escorrendo, vai entupir seu nariz. Uma das doenças que é relacionada com a alergia é a asma, seus brônquios vão fechar, você vai chiar, vai ter falta de ar. Então a alergia é uma doença, ou uma condição mais do que uma doença, onde você tem uma reação exagerada a um estímulo externo. E a gente nasce com isso ou a gente adquire com o tempo? Como que funciona isso? Todos nós podemos ter alergia a alguma coisa. Tá. Agora, existem tendências genéticas. Tá? Então, a atopia, que é a mais comum das alergias, aproximadamente 30% da população tem. E é genético. Agora, cada um de nós, pela própria natureza do sistema de defesa, vai ter a possibilidade de reagir de forma exagerada a um que a gente chama de antígeno, que é esse estímulo externo. Então é uma coisa que é genética, né? Ela pode ser piorada de acordo com a forma com que a gente conhece esses antígenos, né? Da forma com que a gente é exposto, a primeira vez que a gente é exposto, mas eles são componentes basicamente genéticos. E é uma coisa assim, né? Quando a gente tem filho, uma das primeiras coisas que aparecem nas nossas... O primeiro desafio são as gripes, né? Principalmente os bebês, olha que é aquela dúvida que a gente fica, e agora? Eu tenho que fazer uma lavagem nasal, eu tenho que... Enfim, tem que fazer a questão das vacinas, que a gente já vai entrar também depois nesse assunto. Então, quando o bebezinho nasce ali, ele está acostumado a respirar dentro da barriga da mãe. Quando ele nasceu, ele muda a respiração. E como que funciona esse processo do sair da barriga e realmente estar aqui no nosso mundão? Então, a primeira coisa, o neném não respira enquanto ele está dentro da barriga. Tá. Todo o oxigênio dele vem da circulação da mãe. O pulmão dele está fechado. Na hora que ele nasce, aquele pulmão abre. Tanto que antigamente se dava o tapinha para forçar que respirasse rápido. Sim. E a criança chora. Hoje não se dá esse tapinha. Mas a criança vai abrir o pulmão nesse momento. Tá? Então, assim, a criança também tem um outro problema que aí é realmente mais complicado, porque o sistema de defesa da criança não está ainda maduro. Ela tem defesas, mas elas não estão completas e tem um sentido biológico para isso. Tem uma coisa que é boa do fato de não estar totalmente preparado. Mas o que vai acontecer? Nos primeiros meses de vida, especialmente nos primeiros 6 meses de vida, a criança, se ela tiver uma infecção, a tendência dessa infecção é que ela seja mais grave. Por isso que a gente tem alguns cuidados e a gente vai falar de vacinas. Tem vacinas que a gente dá para a gestante para ela passar um anticorpo pelo sangue para a criança, para ela ficar protegida nos 6 meses. Por exemplo, vacina do tétano é uma coisa que a gente faz. Vacina para o vírus respiratório sincicial, a gente faz isso também. Por quê? Porque a criança ela não consegue responder à vacina. Ela não consegue responder bem. Então, esse é o primeiro fator. Então, a mãe tem razão de se preocupar nos primeiros 6 meses. Se eu quero visitar meu sobrinho que nasceu, estou resfriado hoje. Não faça isso. Não é um momento bom, a gente espera. Um resfriado, a gente não vai ter contato quando a gente está resfriado. A gente não vai na casa das pessoas, não vai na casa de um recém-nascido. Não vamos na casa de um idoso. Não vamos na casa de uma pessoa que está com problemas. A gente vai esperar passar esse resfriado. Se não tiver jeito, eu vou usar máscaras, vou higienizar as mãos, mas eu vou ter todo um cuidado especial. Agora, voltando ao recém-nascido. Ele não teve contato com o mundo externo. Ele não teve contato com camarão, ele não teve contato com amendoim, ele não teve contato com abacaxi. Ele precisa conhecer essas coisas, para quê? Para ele ficar acostumado e não desenvolver alergia. Existe uma teoria chamada teoria de excesso de higiene, que é se eu protejo demais, eu tenho que proteger para não ter infecção. Sim. Mas se eu vou para um outro extremo e protejo demais a criança, ela não teve contato, ela não tem contato com esses agentes externos no primeiro ano de vida. Quando ela tem a primeira vez no segundo, terceiro ano de vida, a chance de manifestar uma alergia é maior. Então, por isso que as mães têm que ter equilíbrio. Tudo, né? Equilíbrio. Não adianta ser exagerado. Tem que ter cuidados, evitar infecção, tem que ter higiene. Mas se eu exagero na higiene e transformo aquela casa numa bolha, a criança não pode ter contato com nada, ela vai ter um problema de não ter conhecido e não ter desenvolvido a sua tolerância àqueles estímulos externos. Há alguns anos atrás, eu me lembro de um caso que até saiu nas mídias, de uma médica, inclusive,
que tinha tido um filhinho e que, assim, ele morreu realmente por não ter defesa. E ela foi, nossa, mas o quarto era todo higienizado, ela não deixava ninguém entrar, ninguém ver. O quarto era realmente aquela coisa assim, uma redoma, limpava né? 3 vezes no dia, tudo em excesso. Então, realmente, assim, a gente não pode fazer isso, né, doutor? Não pode, mas isso vai gerar alergia. Geralmente, uma criança que não tem defesas é uma condição mais rara, que a gente chama de imunodeficiências primárias. São crianças que geneticamente nascem sem um dos componentes da defesa. Não produz anticorpo, não produz uma célula importante. Então, essas crianças são especiais, elas precisam de cuidados especiais. Teve um filme famoso nos anos 70 com o John Travolta, que é o menino da bolha. Lá verdade. Que ele não conseguia produzir defesas, ele vivia dentro de uma bolha, hoje não se faz isso, mas foi uma tentativa na época. Mas também são condições raras e condições genéticas. E então é importante que a gente deixe, por exemplo, as crianças pequenas terem contato, por exemplo, com pets, com animais de estimação. Questão da escola, lógico, quando vai para a escola, que o primeiro momento de ir para a escola é voltar sempre, né, com os vírusinhos, gripe ali. É importante que eles tenham essa vivência, né? Com certeza, e até diria mais. Ela é inevitável. E a gente ter contato na infância, tem algumas doenças infecciosas que elas são mais leves na infância do que no adulto. O exemplo é a catapora, a varicela. Se você tem catapora com 3 anos de idade, ela é pouco grave. Uma catapora aos 30 anos de idade é muito mais intensa. Então é importante que a criança tenha o contato, eu vou usar um termo que não é técnico, ela tem uma biblioteca de anticorpos, uma biblioteca de defesas. E isso vai acontecer nessa primeira infância. O que vai acontecer? Ela vai para a escola, ela nunca teve contato com nenhum vírus. Tá? Quando ela tiver 10 anos, ela já vai ter tido contato, então ela não vai ter aquela infecção, ou se tiver, vai ser mais leve. Nós vivemos isso com Covid. Ninguém teve Covid. O primeiro contato da população com Covid foi o quê? Foi aquela tragédia humana que nós vivemos. Sim. Depois que apareceu a vacina, que antecipou todo a resolução, e depois que muita gente teve, foi uma somatória desses fatores, a maioria de nós aqui já teve Covid depois, e foi um resfriado. Mas porque o vírus mudou? Não, não é porque o vírus mudou, é porque o nosso sistema de defesa já está preparado. Então, esse momento de estresse para as mães, das primeiras infecções, tem riscos, a gente sabe que tem seus perigos, mas é essencial para que a pessoa, para o resto da vida, tenha uma biblioteca de defesas que faça com que ela consiga tocar a sua vida de uma forma mais segura e mais tranquila. E isso vai levando, doutor. Então, por exemplo, esses vírus, essa falta de defesa, ela passa da criança para a vida adulta e para o idoso, ou você consegue controlar isso durante o processo de vida? Então, se você não se expôs num primeiro momento, obviamente você vai ter essas infecções mais tarde, porque é inevitável que você vai sair para a vida. Ninguém vai ficar em casa o resto da vida, né? Então, a tendência é que essas infecções sejam mais graves, mas em algum momento a pessoa vai desenvolver a defesa. Só que é melhor, é mais saudável que ela desenvolva. Na primeira infância, eu não estou falando no primeiro ano, mas na primeira infância, ela desenvolver essas defesas para que ela tenha mais repertório, mais facilidade. Ou seja, eu não quero que ninguém tenha infecção. Não estou defendendo que nós vamos infectar as crianças, mas eu chamo isso de um processo inevitável, né, que não adianta a gente esperar que a criança não tenha infecções, e vai ser importante para ela ter essa biblioteca de defesas. Muito bom. E eu quero saber um pouquinho assim sobre a diferença, né? Por exemplo, o vírus, a gripe. Tem a gripe bacteriana e a gripe viral. Quais são as diferenças? Eu vou usar o termo mais técnico possível. Tá? Mas sem ser complicado. Mas por quê? Porque para o infectologista a gente tem definições muito claras para esses termos. Tá? Mesmo para alguns médicos não estão acostumados, porque não vivenciam isso tanto. Sim. Né? E para a população é mais difícil, até porque o mesmo nome gripe é usado para várias coisas diferentes. Então eu vou usar o nome que é usado em infectologia. Eu vou usar essas definições. Eu sei que às vezes as pessoas vão ficar confusas, mas eu vou tentar ser o mais claro. Mas acho que quanto mais a gente falar sobre, mais fácil vai ser para as pessoas entenderem, né, ao longo do tempo. Então, o resfriado é uma infecção do nariz e desse buraquinho dos ossos que está ligado ao nariz, chamado seios da face. Então, é uma infecção do nariz, rinocinusite. Tá? Então, esse é o resfriado.
quando causado por um vírus. São centenas de vírus que podem causar. A gente sabe que tem alguns vírus mais comuns, mas assim, por mais que você vacine, ficar totalmente sem resfriado é impossível, por causa da quantidade de vírus, tá? Como que se manifesta? Febre baixa, coriza, sai secreção, um pouquinho de dor de cabeça, o nariz entupido, espirros, um pouco de tosse. A cor da secreção não importa muito, porque ela sempre começa clara e sempre vai ficar verde. Tá? Então, isso a gente chama de resfriado ou rinocinusite viral. Mas é resfriado. A bactéria é geralmente mais agressiva no nariz e no seio da face do que o vírus, então ela pode causar complicações. Só que ela não vem espontaneamente. O que acontece? Quando eu não deixo minha secreção sair e eu vou acumulando secreção, a bactéria come essa secreção e vai crescendo. Ela se alimenta da secreção, a bactéria? Isso, ela prolifera. Então, a rinocinusite bacteriana, ou seja, o resfriado, ele se transforma no que todo mundo chama de sinusite, geralmente depois do 5º dia. Então seria um resfriado que foi se transformando uma gripe. Tanto que quando que a gente dá antibiótico para uma pessoa que está com sinais de resfriado? Se passou de 5 dias e piorou depois de 5 dias. É porque quando você vai num pronto atendimento, eles geralmente perguntam quantos dias você está assim. E geralmente é após o 3º dia que começa um antibiótico. Se não for antes disso... O ideal é o 5º dia. Né? Que os critérios mundiais são que é o 5º dia. Sim. Se tiver pior é depois do 5º dia, ou se não melhorar depois do 7º. Tá? Antes disso é viral. E esse vai ficar com a secreção verde, a pessoa vai ter mal-estar, não pode ter febre alta, não pode ter outras coisas. Mas se uma febrinha baixa, uma dor de cabeça, faz parte. E por que se transforma, por exemplo, numa pneumonia? A gente vai chegar lá. Tá. Eu estou indo passo a passo para a gente entender. Não, mas olha, a gente mas é o mesmo processo. Tá? Então, assim, o resfriado a gente já entendeu. E o que se chama de sinusite a gente também já entendeu que é uma complicação do resfriado. Tá? Por que a gente não dá antibiótico para o resfriado? Porque a gente só vai mudar o tipo de bactéria. A gente não tem antibiótico que mata todas as bactérias. Eu prefiro ter, se eu tiver uma sinusite, por uma bactéria simples do que por uma complicada. Então é melhor esperar para tomar um antibiótico quando eu precisar de verdade. Tá. Outra coisa, o que é gripe? Muitas pessoas falam que é infecção pelo vírus influenza. Eu vou chamar de síndrome gripal, a gripe. É uma doença que pode atacar também os mesmos locais, nariz? Pode, mas é uma doença que ela tem tendência de atacar o organismo como um todo. Então a gripe é mais forte e mais arriscada do que o resfriado. O que é a gripe? É uma doença que dá febre alta, acima de 38,5, dor de garganta, geralmente muito forte, tosse seca, só vai ter secreção se estiver lá na frente, dores musculares. E nos casos mais graves pode afetar o pulmão e vai dar falta de ar. O principal vírus causador é o vírus da influenza, que a gente tem vacina, mas a Covid-19 foi uma síndrome gripal. Na prática, ela é uma síndrome gripal. Tá. Eu tenho outros vírus que causam também a mesma síndrome. Vírus respiratório sincicial, pode causar metapneumovírus, é uma série de vírus que antigamente a gente nem conhecia. Tá? Então, qual que é a diferença de resfriado e gripe? O resfriado é uma doença mais leve que está restrita ao meu nariz e aos seios da face, que são os buraquinhos dos ossos que a gente tem para ficar com a cabeça mais leve. Não é só a tranquilidade que dá a cabeça leve, é o buraquinho do osso que a gente nasce com ele, né? A gripe já é uma infecção mais intensa, que ela já vai afetar o organismo como um todo. Se arrastando. Tá? Então é uma doença mais grave que tem um potencial maior de levar a complicações de internação. Tá? Pneumonia, a gente tem vários tipos de pneumonia. Pneumonia é a inflamação do pulmão. Tem causas infecciosas e não infecciosas. Mas nós vamos falar aqui da infecciosa, que é a sua pergunta. Na imensa maioria das vezes, o processo é igual ao da sinusite. O que vai acontecer? Eu falei no início, aquelas células que estão tirando secreção. Quando eu tenho uma infecção respiratória, eu mato essas células. Vai matar para sempre? Não, eu vou conseguir recuperar, eu produzo outras. É um processo que pode demorar até um mês, mas eu recupero elas. Segundo, eu estou com secreção e eu não consigo eliminar. Segundo, eu produzo muita secreção. E eu não consigo tirar. Então o que vai acontecer com essa secreção? Vai acumular, especialmente quando eu estou dormindo, eventualmente um pouquinho dessa secreção pode entrar
pela traqueia e atingir os pulmões. E geralmente também depois do 5º dia. Então, na maioria das vezes, a pneumonia também é uma complicação, tanto do resfriado quanto da gripe. E por que geralmente ela dá mais em idosos? Porque o idoso tem alguns probleminhas a mais. Primeiro, que ele já não consegue tossir tanto. Então, é mais fácil ele ter a secreção descendo. Segundo, ele tem um sistema de defesa já desgastado. Então ele tem menos defesas. Sim. E a maioria dos idosos que tem pneumonia tem alguma outra doença que afeta também o pulmão. Seja uma doença do próprio pulmão, enfisema, bronquite crônica, quanto doenças do coração que acabam secundariamente lesando o pulmão. Então as pessoas que a gente chama com doença cardiopulmonar, ou seja, do coração e do pulmão, elas têm um risco maior de ter um resfriado que se complica numa pneumonia. Sabe que a minha sogra tem muito pneumonia e o médico uma vez falou que um dos grandes problemas dela era comer deitada. Por causa disso, quando você está deitada, a chance de um resto alimentar da sua saliva, alguma coisa, ao invés de descer para o tubo digestivo através do esôfago, você acaba engasgando e indo para o pulmão. Nossa, gente, olha sério. Eu tenho uma dúvida. Precisava ter uma coisa mais educativa até, né, sobre esse tema, eu acho. Eu tenho uma dúvida de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu sei que a gente vai usar 2 profissionais aí, porque começou com um dente do siso, né? Eu tive um dente do siso, tirei o dente do siso, que estava inflamando, estava com bastante dor. E quando tirou, eu tive um rompimento daquela membrana e fez uma comunicação buccosinusal. E aí eu fiquei 4 meses praticamente tomando antibiótico, corticoide, então foi 4 meses assim bem difíceis, porque eu tinha uma secreção esverdeada, que ela, tanto do meu dente, quando eu respirava, por exemplo, ou assoava o nariz, eu sentia no nariz e sentia nesse buraquinho que ficou. E tive que fazer uma mini cirurgiazinha que foi fechar esse canal de comunicação. Fechou, não senti mais a questão da secreção no dente, porém, eu estou com uma sinusite. Eu desencadeou uma sinusite, então ela é uma sinusite esverdeada. Todos os dias eu tenho um pouquinho, ela não tem quantidade, mas é um pouquinho. Então, por exemplo, eu acordo, se eu ficar com a cabeça mais para baixo, assim, um pouco, eu começo a sentir que dá uma enchidinha, assim, eu começo a ficar um pouco inchada. Por que desencadeou isso? Então, tem 2 coisas que são importantes a gente colocar aqui. Tá. A gente precisa perder um pouco de medo das bactérias. Tá certo? Hoje a gente vê muitas... Como o doutor Bactéria, o doutor Bactéria fala, as bactérias são nossas amigas também. As informações ali não estão erradas, agora a gente tem que interpretar essas informações de uma forma mais infectológica. Tá? Porque as bactérias, na verdade, nos fazem bem. No nosso organismo, a gente tem mais célula de bactéria do que células humanas. E, na verdade, elas fazem parte do nosso sistema de proteção. Tem vitaminas, por exemplo, a vitamina K, ela é produzida por bactérias no nosso trato digestivo. Então elas são parceiras também. São muito parceiras. São nossas amiguinhas. E as bactérias que estão na nossa pele, no nosso intestino, se elas ficam no lugar certo, elas são um pouco agressivas. Se vier uma bactéria de fora mais agressiva, ela não consegue se ligar porque essas bactérias tomaram espaço. Eu vou dar um exemplo. Médicos e enfermeiros não têm infecção hospitalar. É verdade. Por quê? Porque eles têm as bactérias de proteção. Por que o paciente hospitalizado tem mais infecção? Uma das razões é que eles tomam mais antibiótico e tira. A gente considera que a gente chama de microbioma, ou seja, essas bactérias que estão na pele, nas nossas mucosas, eles fazem parte do nosso sistema de defesas. Não são ruins. Então vamos olhar por outro lado também. Exatamente. Por isso que a gente não quer substâncias com antibiótico na tinta da parede, no tapete de casa. A gente não quer a roupa, a gente não quer sabão em pó com antibiótico, a gente não quer nada disso. Porque hoje tem produtos dessa forma. Sim. A gente quer usar antibiótico só quando necessário. Antibiótico, na verdade, para matar não só a bactéria ruim, mata a bactéria boa também. Então a gente tem que ter algum cuidado com isso. Isso é um problema, né? Porque a gente se sente mal depois de também tomar muito antibiótico. Eu vi uma pesquisa que mais de 1 bilhão de pessoas vão morrer até 2030, 2050, se continuar com esse uso indevido de antibiótico. Com certeza. Né? Por causa da bactéria Isso é um problema. E muitas das pessoas que eu atendo no meu consultório com defesas baixas, na verdade, tomaram um primeiro antibiótico para sinusite, mataram essas bactérias e tal, e foram tendo uma infecção atrás da outra. Quem causou isso foi um antibiótico lá atrás. Não foi falta de defesa. Olha lá.
Eu tomei 4 caixas de antibiótico. Que foi necessário. Sim, quando é necessário, o antibiótico faz muito bem. O problema é usar desnecessariamente. Tá. Mas o que eu queria chegar no ponto seu? Você tem bactérias na boca, todo mundo tem. Sim. Tá. Por que você teve infecção? Quando eu quebro barreira. O que é barreira? Eu tenho um ferimento, uma cirurgia, coisas que são necessárias. Você precisou fazer uma cirurgia, tirar o siso. Então aquela bactéria saiu do lugar que ela está bem adaptada e foi para um lugar que ela não está adaptada. Por isso tem uma série de procedimentos que médicos e dentistas fazem, mas mesmo fazendo tudo certinho, pode acontecer de infectar. Sim, porque as bactérias são muito pequenininhas. Caso número 1 da clínica que eu fiz sobre isso. Sim, ter um caso não significa qualidade. A gente não julga a qualidade por isso, né? Com certeza. Isso acontece, tá? Na verdade, eu sou um profissional muito da área de controle de infecção hospitalar. Então a gente sabe que a gente não consegue prevenir 100%. Tá? E a gente não sai julgando as pessoas. Agora, se a sua clínica falasse que todo mundo que vai aqui sai com infecção, eu já ia te contatar. É isso. Mas um caso eventual, isso acontece. Sim. Isso é natural e faz parte da prática, né? Sim. Então, a primeira parte da explicação é essa bactéria. Ela chegou onde não deve, por razões justas ou injustas, e a maior parte das infecções que a gente tem acontece assim. Infecções urinárias na mulher são assim. As pneumonias, eu acabei de falar, é por causa do resfriado, você tem uma secreção, ela vai sair, eu quebrei a barreira e a bactéria chegou no pulmão. As infecções de pele geralmente são o quê? Pequenos ferimentos, mesmo que a gente não tenha percebido, que são as celulites, erispelas, mesmo espinha, que é uma obstrução de glândula. Então, são bactérias que estão na gente mesmo. Sim. E não são bactérias que são maldosas ou malvadas. Elas só chegaram no lugar onde não deve. Tá? Agora, no seu caso, a sinusite muito provavelmente já não é mais uma infecção. Ela é uma inflamação porque foi feito procedimento, tem material de sutura, deve ter outras coisas que vão irritando. Eles vão ser reabsorvidos, vão desaparecer, mas durante um tempo você vai ter sinais de inflamação que são o organismo tentando reparar e cicatrizar. E ele vai dar esses sintomas. Eu acabei lendo, né, sobre isso e justamente diz que é um tempo longo para a recuperação disso, né? A cicatrização geralmente é 1 ano, né? Sim. Então, não, tudo bem, tem 4 meses. Então... Mas é muito engraçado, eu tenho muito problema periodontal e assim, uma das coisas que eu sempre também pesquiso muito é que todos os problemas ligados à parte de odontológica estão ligados à parte respiratória, né? Sim, porque na verdade a boca faz parte do trato respiratório, né? E você tem uma comunicação ali fácil por vários caminhos. Mas as pessoas parecem que são alheias a isso. Se você fala, olha, não, você precisa cuidar dos seus dentes, a pessoa fala, não, mas não tem nada. Acha que dente não é saúde, gente. Se você tá bonito, tá tudo bem. Dente não é saúde. Saúde bucal, ela é muito importante. Ela é muito importante. Agora pega o seu caso, você vê a raiz do seu dente superior, ela tá encostando aqui no seio da face, que já faz parte do nariz. E qualquer traumatismo aqui, você tem chance de atingir esse seio da face. Pois é, eu nunca tive, né? Eu tive rinites, assim, coisas alérgicas, então a poeira, enfim, um tapete que tá há muito tempo ali, coisas assim. Mas a sinusite, que no caso eu acabei ligando isso por conta da secreção que teve, né? Porque rinite nunca tinha me dado secreção, mas isso deu. E aí, logicamente, o otorrino falou exatamente isso, que é um tempo, preciso ter um pouco de paciência. Isso. Tanto que ele falou, não vou te dar agora para fazer uma nova tomografia, porque está muito recente ainda. Então, ela vai vir alterada, porque deve estar inflamado por causa do procedimento. Sim, com certeza. E isso é um problema, às vezes, que você faz o exame, mostra que tem ali a inflamação, e se a pessoa não entende, ela já acha que é uma coisa muito grave. E para nós não é. Na verdade, é um processo de cicatrização. Que chega a ser um caso grave, por exemplo, da pessoa ter que fazer uma raspagem, ter que fazer uma cirurgia de sinusite, por exemplo? Se você tivesse uma quantidade de secreção grande, tivesse sinais que essas bactérias estão destruindo o tecido, essas bactérias estão destruindo algum tecido que podem levar a complicação, aí você pode fazer isso, né? Então a tomografia mostraria, eu vou falar termos técnicos aqui, erosão óssea, ou seja, você vê que o osso ele está sendo comido, isso que é erosão óssea. Se mostrasse isso, a gente teria que ter uma conduta. Agora, um pouquinho de secreção, um pouquinho de incômodo não é bom, eu não quero mal-estar para ninguém. É, lógico. Mas não é uma coisa que vai mudar muito a sua vida, ao contrário, isso vai melhorar. E depois, daqui a alguns anos, você nem vai lembrar que isso aconteceu. Ai, que bom. Doutor, essas lavagens nasais, elas são boas? Especialmente para quem tem rinite, que vive com o nariz obstruído, no momento de resfriado, eles são excelentes.
né? E é com soro simples. Não precisa dar antibiótico, não precisa dar corticóide, que é outra moda, porque é um hormônio que tem seus efeitos colaterais. É soro. Tem uma coisinha que eu tenho uma pessoa aqui na nossa sala e ela já sabe já. Ela já sabe que é pra ela isso. Aqui embaixo. Ela adora usar aqueles remédios. Soro, rinossoro, privina. Soro não tem problema. Pode usar? Soro à vontade. Soro. E os remedinhos que são para essa parte? Que são viciantes, né? Porque quando você usa quando tá com um problema, ok, mas tem gente que usa diariamente. Tem alguns deles, que a gente, por exemplo, que eles são vasoconstritores e tal. O problema é que o seu organismo, entre aspas, vicia. Não é exatamente um vício, é um rebote. Na hora que passa o efeito, o sintoma volta ruim. Então você acaba usando porque o sintoma está ruim. Ele não é um tratamento, né? Ele pode até ser usado. Tem situações que a gente usa. Mas se a gente usar cronicamente, a gente vai ter... Parou de usar, ele volta. Então vai ficando difícil para você. A gente prefere a lavagem com soro mesmo. A lavagem com soro, porque ela vai amolecendo toda a secreção, vai limpando toda aquela secreção, deixando o ar fluir melhor. Então isso para nós é ótimo, não tem problema nenhum usar soro, ao contrário. O sorinho. O soro, né? Não os remédios, né? Até porque isso é muito usado para criança, né? Quando a criancinha tá lá pequenininha que não sabe assoar o nariz, as mães, nossa, aquelas bombinhas. Mas mesmo a criancinha é o soro. É o sorinho. É o soro. Tá. O soro não faz mal para ninguém, né? Tá vendo? Olha, ela tinha que me entregar, né? Ela já entregou. Mas assim, ó. Agora falando um pouco mais também de pessoas idosas, que eu acho que a gente tem um público grande até, que são avós, que, né, são avós. Tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é o Protegido, Você Vai Longe, né, para falar desse vírus sincicial respiratório. E assim, a gente nunca ouviu muito se falar dele. Não conhecia. Por que hoje ele está sendo mais falado? Ele está mais, sei lá, no ar? Que vírus é esse? Ele não é novo e nem está causando problemas novos. O que mudou foi duas coisas. Primeiro, que a gente tem vacina e vai ter remédio. Maravilhoso. Tá. Mas o que mais mudou é que a gente tem diagnóstico. Antigamente não tinha. E então, como que descobre? Então, antigamente, o que acontecia? Existem os laboratórios de pesquisa, pegavam pessoas com resfriado, gripe, pneumonia e testavam. E viram, olha, tem vírus respiratório sincicial, tem metapneumovírus, tem um monte de nomes aqui que eu deixo vocês malucas. E o vírus respiratório sincicial, assim, a gente se preocupava muito, porque tinha muitos estudos na infância, na primeira infância, com uma doença chamada bronquiolite. O que é bronquiolite? A gente tem traqueia, que é o tubinho maior, que sai aqui da garganta, viram brônquios grandes, e os tubinhos pequenininhos que estão lá no finalzinho do pulmão é bronquiolite. Tá. É o bronquíolo, que quando está inflamado é bronquiolite. Como que você sabe que uma criança tem bronquiolite? Tosse seca, falta de ar, e quando o médico ouve, parece que tem um monte de gatinhos miando, que a gente chama de sibilos. E o principal causador de bronquiolite já se descobriu há décadas, que é o vírus respiratório sincicial. Tá? E já tem até, desde 1998, a gente tem anticorpos para prevenção nas crianças que são mais dependentes. A gente tinha o palivizumab, a gente tinha um outro anticorpo que era para prevenção dessas crianças. Pra vocês terem noção, 14% das crianças com bronquiolite internam. Sim, eu tive uma amiga que teve um bebezinho, um pequenininho, que foi internado e tudo, que realmente era sério, né? E isso ele pode levar a pneumonia, pode desencadear, não causar, mas desencadear asma. Então tem uma série de coisas que o vírus era complicado. Agora, como existe um certo desprezo com resfriado, e isso um desprezo geral, isso é só uma gripezinha, não foi isso que a gente ouviu no Covid? Muito, é só uma gripezinha. Sim. Durante muitos anos a gente não valorizou, mas já tem alguns anos, né? Só lembrar do H1N1 em 2008, que a gente olha as infecções respiratórias virais de uma forma diferente. Só que na época a gente não tinha exames. A gente falava que é uma virose. É, virose. É uma virose. Está errado um médico falar virose? Não, porque ele acha que o quadro clínico é de um vírus, só que ele não tinha exame. Hoje você tem exames. Você faz na farmácia. Pra saber qual é esse vírus. Qual é o vírus? Né? Óbvio, são centenas, você vai todos, não, mas os mais comuns. Existe um painel respiratório que muitos hospitais fazem que te mostra 19 vírus. Tá? Que talvez seja desnecessário.
Mas eu tenho até em farmácia, eu posso fazer teste que me dá 4 vírus. Um deles, o vírus respiratório sincicial. E desde que começou-se a pesquisar isso mais e ver, o que se percebeu? Que muitas das infecções respiratórias, inclusive graves do adulto, são causadas por esse vírus. Então, quando a gente começou a enxergar, o problema apareceu. O problema estava aí, só que ele era invisível para a gente. E diz que agora mata muito, né? Então, ele é um vírus, chega a matar. Ele mata, né? Já vi vários casos. Agora, vamos pegar aqui. Vocês são jovens, vocês são saudáveis. Tirando o problema do nariz, do sono, nós somos jovens e saudáveis. Vocês são jovens e saudáveis. Nossa. Se você tiver, você já teve vírus respiratório sincicial na infância. Então você já tem aquela biblioteca que a gente já falou. Se você tiver um vírus respiratório sincicial, o que vai acontecer? Olha, no primeiro contato você não vai lembrar, então você vai ter o sintoma do resfriado. Só que rapidamente seu sistema imune, tem as células de memória, vai acordar e não vai deixar o vírus espalhar. Então, no jovem, o que esse vírus causa? Resfriado. Agora vamos pegar o idoso. O idoso já tem um sistema imune que já não é tão rápido. Segunda coisa, se o idoso tem um problema do coração e pulmão, ele está mais sensível. Então, para essas pessoas, se ele tiver o vírus respiratório sincicial, o que ele vai ter? Ele pode ter só o resfriado, mas ele pode ter algo mais intenso, que é a gripe, que eu já defini aqui, e ele já pode ter direto a pneumonia, inclusive causada pelo próprio vírus. O próprio vírus pode afetar o pulmão. Então, essas pessoas vulneráveis, quem são essas pessoas de risco? Idosos, pessoas com problemas cardíacos e pulmonares, óbvio, pessoas com defesas baixas, sempre. Mas essas pessoas a gente tem que ter um cuidado especial, porque esse vírus realmente é complicado. Pode levar a pneumonia, pode levar à morte. A gente não brinca com esses vírus hoje. E tem vacina agora? Então agora a gente tem 2 vacinas, né? E são vacinas muito seguras. E é importante, porque é a mesma coisa que o Covid. A vacina vai prevenir muito ter a infecção? Não. Você pode ter a infecção, vai diminuir um pouquinho. Você vai ter infecção. O que vai ser de diferente? Ela vai servir como aquela biblioteca. Não vai deixar o vírus proliferar. Então, o que se olha? A nossa taxa de eficácia. Não é eficácia de diminuir o adoecimento. É diminuir internação, diminuir morte. E a proteção nos grupos mais vulneráveis chega a 90%. Ou até mais. Então, o que a gente quer é isso. A pessoa reclama, tomei a vacina e tive resfriado, tive gripe. Não é a minha preocupação, sinceramente, é que nem a sua sinusite. O médico olha diferente. Eu quero é que você não se interne, eu quero é que você não morra. Essa é a minha prioridade número 1. O resto eu também vou cuidar. Mas eu vou cuidar primeiro da coisa que te leva a risco. E a vacina te diminui o mais importante, que é aquilo que você tem risco. Gente, a gente precisa entrar nesse assunto das vacinas. Ainda existe muito preconceito sobre vacinas. Eu acho que as pessoas ainda têm muita resistência. Quando são crianças, até que não, né? Porque parece que é meio cultural isso. A criança precisa vacinar. Mas depois de uma idade, eu acho que o adulto, ele não quer se vacinar, né? Por que tem esse preconceito? A primeira coisa é porque antigamente a vacina só se dava para criança mesmo, né? E o adulto tem uma arrogância natural de nós todos adultos, né? Que a gente se julga um pouco invulnerável, meu trabalho é mais importante, não quero perder meu dia de trabalho, e muito, especialmente homem, não quer, vai doer, né? Então, a gente já sabe isso, né? Mas vamos começar primeiro, vacina. Se tem uma coisa que a ciência médica fez, que trouxe benefício para a humanidade, cirurgia é importante, UTI é importante, transplante é importante. Eu não vou desprezar nada aqui. Mas qual foi a coisa que mudou a história da humanidade? Vacina. Primeira vacina, varíola. 1790. Varíola é uma doença que matava de 30% a 50% das pessoas. Hoje não tem mais varíola no mundo. Acabou varíola. Vamos pegar a doença dos seus bisavós, dos seus tataravós. Ok? Eles tinham 10, 11 filhos, metade morria. Morria de quê? Sarampo, difteria, coqueluche. Cadê? Então, assim, primeira coisa, falar que não traz benefício. Essas doenças foram extintas, não preciso vacinar porque não tem mais. Mentira. Elas estão aí. A gente teve caso de sarampo grave com óbito nos Estados Unidos ano passado. O Brasil já teve epidemia de sarampo.
Então, essas doenças, elas estão ainda aí, elas não foram extintas. Se a gente parar de vacinar, elas voltam. É o que a gente não quer. Sim. Então, primeira coisa, elas têm benefício. Elas têm malefício menor do que vocês pensam. Muito menor. Na verdade, houve uma campanha por milhões de razões irracionais. O ser humano, lamentavelmente, tem um lado irracional, né, que é uma campanha até estruturada contra as vacinas. E a gente tira alguns mitos. A vacina, ela bagunça seu sistema de defesa. A vacina nada mais é do que uma réplica daquele vírus ou bactéria filtrado, inativado para que ele não te cause mal. Se ele causa bagunça no seu sistema de defesa, a infecção natural causa o mesmo ou até pior. Então, qualquer coisa que ela cause vai ser menor do que o natural. Nesse ponto natural que faz mal. O sarampo natural é muito pior que o sarampo vacinal. Tá? Segundo fato que teve, que aí começou a maluquice. Há uns 30 anos atrás, começou-se a falar que a vacina do sarampo levava a uma encefalite, inflamação do cérebro. Isso já foi desmentido pelo Centro de Controle de Doenças. Ela pode causar? Pode, porque ela é derivada do vírus do sarampo. Qual que é o risco? Isso é muito bem conhecido. Para cada 1 milhão de pessoas que vacinaram, uma vai ter encefalite. Nossa, é um número super isolados, baixo, né? Totalmente. Tá, se você tiver sarampo, qual que é o risco? 1 para 20 mil. Então, não estar vacinada É muito mais. pior. Isso é muito pior. Na verdade, os problemas do sarampo podem acontecer, porque é um vírus vivo atenuado. Podem acontecer com a vacina. Só que é um risco muito menor, você está se protegendo. Então eu vou ter encefalite pelo vírus do sarampo. Não, é melhor ter encefalite pelo sarampo mesmo, vai. Tem encefalite pelo sarampo. Então, assim, esse é o mito que está desbancado. Essas vacinas não trazem esses efeitos. Na verdade, tem estudos, a gente chama de fase 1, fase 2, fase 3, e depois ainda existe uma monitorização chamada fase 4. Uma vacina só é lançada depois que você tem uma garantia de que a toxicidade dela é baixa. Tá. Agora, vai falar, ela é inexistente? Não. Nenhuma vacina está isenta. As pessoas estão usando hoje hormônio. Testosterona, dá muito mais efeito colateral do que a vacina. As pessoas fazem automedicação com anti-inflamatório, compram o seu anti-inflamatório do lado da pastilha na farmácia. Anti-inflamatório é uma das drogas mais tóxicas que a gente tem. E é o que a galera toma mais, toma à vontade. Então, assim, eu acho que existe aí realmente uma coisa que é irracional, existe uma campanha, não sei com que finalidade, mas existe algo que é impensável. Assim, às vezes me dá vontade de convidar as pessoas para ver um caso de tétano, para ver um caso de sarampo, para elas entenderem a gravidade do que é você não se vacinar. É um negócio que não dá para explicar. E tem muita gente que fala, depois do Covid, depois que eu tomei vacina, eu tenho ficado muito mais doente. No caso, não é a vacina, talvez. É o Covid em si. Nenhum nem outro. Na verdade, é que a gente mudou a dinâmica de transmissão das doenças. Durante um período, a gente ficou isolado em casa, aí a gente não desenvolveu anticorpos porque a gente teve. Aí, de repente, quando a gente saiu de casa, um monte de vírus chegou. E tem outros fatores. Tem o fator climático, a gente vê com a dengue. Então, dengue, tá? E uma coisa que não se fala muito, mas que em congressos de infectologia científica, esse monte de viagem internacional. Então a gente começa a ter vírus que vem do Vietnã, a gente leva os nossos vírus para a Rússia, sabe? Então assim, a coisa começa a perder o controle e não tem jeito, porque é o mundo de hoje, eu não vou falar para as pessoas não viajarem. Não é esse o discurso. Mas a gente tem hoje uma dinâmica de disseminação de vírus que é muito mais intensa e vai ser cada vez pior. Então a gente não pode atribuir à vacina do Covid. A vacina do Covid não causa isso. Tá. E os vírus, cada parte do mundo, o vírus ele acaba se proliferando de um jeito, né? De uma forma, né? Por condições climáticas, por tudo, né? Não só por isso, mas também a gente tinha vírus que era... Vamos dar um exemplo do HIV. O HIV existe há muito tempo na África. O que aconteceu? O ser humano europeu, americano, chegaram, colonizaram a África, tiveram contato e trouxeram para o Ocidente. Então a gente vai começando a trazer vírus e bactérias que eram restritos de uma população, eles começam a se disseminar para o mundo inteiro, e com muita facilidade.
Talvez, eu acho que eu não sei, precisaria de mais campanhas. Eu acho que nós, seres humanos, assim, né, a gente é muito assim. Eu acho que a gente precisa ver comparações. Às vezes não é o fato de você saber, 1 em 1 milhão, 2 em... Não, eu acho que talvez é você falar, olha, isso mata mais do que isso faz mais mal do que isso. Porque é muito difícil você colocar na cabeça de uma pessoa, né? Por exemplo, eu tenho um canal que eu falo de menopausa, só de menopausa, e eu falo muito de reposição hormonal. Então, assim, hoje existem mais casos de câncer por falta da reposição do que com a reposição. Então, só que as pessoas não entendem. Então, se você não usar talvez uma linguagem mais educativa no sentido de comparação, você acha que talvez isso ajude a população a entender mais os casos? Na verdade, eu acho assim que liberdade tem que ter responsabilidade. Sim. Né? Então, assim, uma informação falsa, ela é um crime. A gente tem direito de falar o que a gente quiser, mas a gente tem que pagar pelo que a gente fala. Então, uma das coisas que tem que ser feito é quem está espalhando mentira tem que ter uma punição. Não vamos censurar ninguém. Todo mundo fala o que quer. Mas eu vou falar hoje, olha, a vacina do Covid mata. A vacina do Covid, ela muda o seu DNA. Isso tudo é mentira. Então não pode falar isso, porque essa pessoa está fazendo um desfavor. Indiretamente, ela pode estar matando pessoas. Então, assim, a gente tem que responsabilizar. As pessoas têm direito a ter opinião, mas elas não podem falar mentira, é diferente. Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa hoje, nós estamos, se chama hoje de mundo pós-verdade, a gente tem que ter uma regulação desse mundo pós-verdade. Né? As mães não querem muito isso para os filhos. Eu não quero que elas fiquem na internet soltas, ouvindo qualquer coisa. Sim. Eu não quero censurar e proibir nada. Mas a pessoa falar uma mentira, especialmente com maldade, isso tem que ter consequência. Né? Eu acho que é uma coisa importante. Então, isso ajudaria no primeiro ponto. O segundo, eu acho que precisa sim informação. O que vocês estão fazendo aqui é a gente trazer informação que ela é de mais qualidade, com uma informação respaldada, e mostrar isso mesmo. As vacinas trazem pouquíssimo risco. Pouquíssimo risco. Muito mais riscos a gente não tomar a vacina do que, no caso, tomar. Foi a brincadeira que eu fiz. O natural aqui é pior do que o artificial. É bem pior. Tá? As doenças, assim, quem já viu, infectologista vê essas doenças. Tétano, que é uma doença que a gente tem que se vacinar a cada 10 anos. 40% das pessoas com tétano morrem e é uma morte dolorosa. Né? E é uma doença que é uma bactéria que está no chão, ela nunca vai ser erradicada, pequenos ferimentos que a gente vai ter. Coqueluche está voltando. Coqueluche é a pior tosse. Coqueluche. Nós tivemos ano passado alerta com relação a coqueluche. É uma doença que dá uma tosse e problemas pulmonares seríssimos. Então, talvez até entrando aí, talvez as pessoas precisem viver e ver as coisas ruins. A gente não precisa ficar só mostrando o que é bom e o que é bonito. Né? A gente precisa. Está acontecendo hoje com relação a doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Não é que começou a se usar o PrEP, que é aquela medicação preventiva que aumentou. Ao contrário. O PrEP foi uma tentativa de diminuir porque as pessoas perderam medo. Estão fazendo relação sexual sem preservativo. Tá? Nós estamos no finalzinho, espero, de uma epidemia enorme de sífilis no Brasil. Em 2017, nós tivemos no Brasil 700 mil casos notificados. Por quê? Altíssimo. Por quê? Porque as pessoas pararam de usar preservativo. E por quê? Porque não aparece mais IST na televisão ou na mídia. Tá? Quem é mais velho um pouquinho lembra, a gente viu a tragédia do Cazuza, a gente viu a tragédia do Renato Russo, a gente viu tudo isso, a gente ficou com medo, e esse medo, por mais que seja feio e desgastante, o medo nos ajudou a ter um comportamento protetivo. Não estou falando aqui de orientação sexual, não estou falando de nada disso, estou falando de sexo protegido. Sim. E é uma coisa que, assim, igual você falou, antigamente a gente tinha os medos por conta desses casos, mas hoje a gente vê que a molecada não tem medo de nada. Não. E eles não se protegem. Então é uma coisa meio que comum, é divertido, não tem que nem tem que falar desse assunto, porque eles sabem tudo e entram nessa onda aí de não se proteger. Isso. E os casos vão aumentando, né? E a mesma coisa vale para vacina. Então, se você pega uma pessoa do início do século XX, você fala de sarampo, ela morre de medo. Eu tive sarampo e eu fui vacinada. Eu também. Eu fui vacinada e minha mãe fala que foi assim,
uma das piores doenças que eu tive na minha infância. Porque eu tive, acho que, catapora e sarampo. E ela falou, filha, foi horrível o seu sarampo. Eu deixava você fechada num quarto escuro, porque você tinha muita dor de cabeça. As crianças morriam de sarampo. Sarampo é uma doença grave, não é uma doença leve. Agora, quantas pessoas hoje já viram alguém com sarampo? Então é muito fácil falar que a vacina faz mal, porque elas não sabem o que é sarampo. De repente eu sobrevivi por causa da vacina. Isso. Agora, o que talvez falte muito nessa informação é as pessoas saberem o risco. Elas não sabem qual que é o risco que elas estão correndo com as infecções naturais. Elas não têm noção. Tá um mundo muito fácil, um mundo muito de shopping center, onde tudo é muito bonito, tudo muito perfumado. Mas tudo isso que ficou bonito e perfumado ficou porque a gente construiu muralhas de segurança. E uma das muralhas de segurança foram as vacinas. Agora, por que a gente quer implodir essa muralha? Por que a gente quer baixar a guarda? É inexplicável. Sem a gente entrar em questões tão polêmicas, mas assim, você acha que a questão da Covid acabou virando, não sei, mudou a cabeça das pessoas com relação à vacina? A Covid gerou muita insatisfação, mas o problema maior da Covid é que ela foi um instrumento político de polarização de vários lados. Nem sei se eu sei analisar ele mas virou bandeira política, ser a favor da vacina e ser contra. Quem é de um lado é a favor, quem é do lado é contra. E essa discussão saiu daquilo que eu, como infectologista, gosto, que é o lado técnico. Total. E o que é algo importante real do assunto, né? Então, assim, essa polarização irracional, e muita gente que não entende do assunto saiu falando, essa de que uma vacina vai mudar o DNA das pessoas. Essa polêmica também não foi só no Brasil, né? Não, porque senão, de verdade, eu até entenderia, porque eu falo assim, o brasileiro gosta de causar, né? Mas assim, isso foi no mundo. Não, isso é um fenômeno mundial de polarização e que, lamentavelmente, toda a área mais científica, a gente está vendo aí ataques às universidades hoje, então tudo que é científico, tudo que é racional e equilibrado está sendo atacado. E é triste, né? A gente deveria trazer essa discussão. O Brasil já foi campeão mundial de vacinas, né? Nós tivemos o Zé Gotinha, a gente tinha campanhas de vacina maravilhosas. Nós conseguimos durante o tempo, e ainda estamos, né? Sem poliomielite. A gente tinha as maiores taxas de vacinação do mundo, ninguém ficava com medo. Nós vacinamos milhões e milhões de pessoas e a gente teve grandes efeitos colaterais. Um ou outro, mas a gente não teve grandes problemas. A gente tem experiência disso. De repente, tudo isso está sendo desprezado. Temos que retomar. O que é ruim, a gente tem que deixar para trás. Agora, o que é bom, a gente não pode perder. Não mesmo. Acho que eu lembro até hoje do gosto da vacina do Zé Gotinha. Porque ele tinha um gosto amargo e eu lembro até hoje disso. Doutor, eu queria entrar, até fugindo um pouquinho disso, mas uma coisa muito importante até para os nossos adolescentes aí. Questão dos vapes, né? Esses cigarrinhos eletrônicos aí que estão... Cada dia a gente vê mais, né? A molecada usando. É muito prejudicial para a saúde? Sim, porque ele tem substâncias que vão literalmente destruir o pulmão. Né? E assim... a gente quer não vamos fazer atitudes ruins, não vamos nos autoagredir agora. O prazer, né, e virou uma moda. Quer dizer, a gente não deve usar. É muito perigoso. É mesmo, muito perigoso, sim. Até, lógico, vape e também cigarro também, né? Cigarro não tem a dúvida, né? O cigarro, sobre alguns aspectos, é menos perigoso que o vape e por outros aspectos ele é mais perigoso. Tá? O problema maior do cigarro é a quantidade de toxinas e substâncias que são ingeridas, leva a uma série de problemas, né? Então, é só pegar uma pessoa que fuma, ou da geração que fuma, vai olhar aos 60 anos como essa pessoa tá. Parece 80. Uma pessoa que não fuma e que leva uma vida, ela parece 50. Então, você vê o desgaste do organismo que o cigarro causa. Eu acho que a gente acabou tendo uma regressão aí, né? Porque a geração da minha mãe, por exemplo, era aquela que fumava desde criança, né? Então eu vejo que meu irmão, nenhum de nós dois, a gente nunca botou um cigarro na boca porque a gente odiava. Meu pai e minha mãe, os dois pareciam, a gente brinca, duas chaminés, né? Então eu vejo isso, foi uma coisa muito geracional. Aí, da minha geração pra cá, eu percebo que começou a ter um movimento. Então, não pode mais fumar no restaurante, não pode mais fumar... Avião, gente. Isso o pessoal fumava no avião. Então, assim, tanta coisa foi mudando. E aí, de repente, do nada, aparece o raio do vape. Desculpa eu falar bem assim, o raio mesmo, gente, do vape.
que botou tudo isso que a gente estava construindo, né, ali para baixo. Então, mas isso tudo está em paralelo. É o vape, o cigarro está voltando um pouquinho, né? O antivacina, tudo isso, a questão de não usar preservativo. Então as pessoas, é uma geração hoje que ela não está se cuidando em praticamente nada. Medo. O único cuidado que as pessoas têm tido de uma forma mais intensa é estético. Ou seja, eu quero ter uma musculatura, eu quero fazer uma cirurgia, isso que não está errado. Mas o problema é que tem uma distorção do conceito do que é saúde. Excesso, né? A questão é que eu vejo que saúde hoje virou se eu pareço bem. Né? Não é a questão de pensar a longo prazo, não é pensar do meu organismo. Assim, é uma geração diferente com essas teorias de conspiração, que é algo que estão me escondendo de informação. Não é assim que funciona. A informação está clara. Vacina, a informação está clara. Cigarro, claríssimo. Claro. Preservativo, claríssimo. Mas então, parece ainda que tem uma película ali, ó, de escondendo tudo isso, né? Gente, acho que faz parte isso. Tanta coisa, né? Gente do céu! Mas que coisa boa, porque assim, são muitas dúvidas mesmo que parecem simples quando a gente conversa. Tá? Eu sei a gente já tá dando já tá dando uma hora, acredita, doutor? Nossa, não pareceu. Não pareceu. A gente tá aqui. Vai lá, Belzinha, faz mais uma pergunta então. Não, tem várias. Escolhe uma. Bom, vamos lá, vou escolher. A gente nem olhou. Não deu tempo. A gente não acompanhou o roteiro, porque é muita pergunta, é muita coisa interessante. Eu acho que, gente, assim, a gente está aqui tentando trazer para vocês uma informação responsável. Né? O doutor Renato, assim, é um médico renomado, de verdade. E é importante que vocês, se vocês não acharem uma informação correta, gente, vão atrás. Eu falo que quando a pessoa não se sente bem é porque ela não está bem. Então, não pode normalizar, né? Porque a gente ainda tem uma outra questão, doutor, que é assim, os médicos às vezes normalizam um pouco os sintomas da pessoa. Isso a gente acaba vendo. E isso não é legal, porque se a pessoa não está bem, se ela não se sente bem, não dá para falar, filha, vai para casa, seus exames estão bons. Né? Então, a gente fala que é importante você investigar, saber o que você tem, porque senão aí você vai fazer isso, vai culpar a vacina. Mas eu tomei vacina da gripe, então foi ela que me fez mal. Então não, a gente precisa de uma consciência muito, muito grande, eu acho que ainda aqui no Brasil. E o que eu queria saber é assim, como que a gente pode tentar ajudar mesmo, no sentido de melhorar as políticas públicas também, para que as pessoas comecem a olhar mais para o lado da saúde? Isso é muito complexo, né? Porque isso não envolve só, inclusive, o médico. Saúde é uma coisa muito mais ampla. Sim. Do que isso, né? E se a gente pegar dentro dos governos, seja ele de um lado ou de outro, sempre tem um núcleo técnico. Então, o Ministério da Saúde tem os consultores de vacina, tem os consultores de ST, tem os consultores de hipertensão, que eles já fazem esse aconselhamento, né? Então, o que falta, talvez, em primeiro lugar, é a gente ter campanhas de saúde pública mais intensas. Não é isso? Agora, a sua pergunta ela vai cair numa coisa que é mais complicada. Vamos supor que eu tivesse todas as campanhas certinhas. As pessoas estariam totalmente saudáveis? O grande problema é como é que eu mudo o comportamento das pessoas. Pelo comportamento, é isso. Isso é um grande problema que vai entrar em outra coisa. O padrão de estética. O padrão que a gente vê nos filmes, nas novelas, nas séries. As pessoas copiam, elas estão indo atrás de um ideal, né? E às vezes elas fazem coisas erradas porque o ideal delas... Então isso não envolve só, estou querendo dizer que isso não envolve só uma campanha, isso é muito mais complexo. Se a gente pegar coisas muito objetivas, que é o que interessa mais, vacina, precisa de muito campanhas e aquilo que eu falei, coibir de alguma forma informação errada, né? Se a gente pegar hoje comportamento sexual, de usar sexo sem preservativo, campanhas de distribuição. E tem o PrEP, que é essa medicação preventiva que se faz, que ele não causou uma mudança de comportamento. Ele tenta fazer com que essa mudança de comportamento não traga malefícios, né? E vape é proibido, né? Aí, lembrando, né? Aí a questão é fazer cumprir a lei, que é um problema nesse país, né? Sim. Então a lei tem que ser cumprida.
Tem muitos detalhes. Para você criar uma consciência, ia ter que ir para até uma coisa que se você for falar, não, tá exagerando, mas não. Você ia ter que criar uma campanha que os influencers colocassem na internet esse tipo de informação, porque hoje em dia as pessoas acompanham muito o que o influencer faz. Então, o influencer vai ter que falar que é proibido ou que vai ter a vacinação, que é importante. Vai ter que fazer um movimento que eu não sei. Será que ainda é que assim, realmente o buraco é muito mais embaixo, né? Para as pessoas mudarem a consciência é muito difícil. E me espanta muito. Tem muitos, a maioria dos influencers falam de uma forma muito responsável. A gente sabe disso. Mas tem alguns, e teve um que circulou recentemente, que ele falava, não acredite no médico, os médicos são todos vendidos para a indústria farmacêutica, ouça a gente, porque a gente sabe das coisas. Depois ele teve que se retratar, né? Então, a gente tem que checar a informação, né? A gente não pode, olha, por mais que seja simpático, que a gente goste, é checar a informação. Né? E eu acho que, querendo ou não, uma pessoa, vamos pegar, eu quero saber por que o avião caiu na Índia. Eu vou ficar olhando influencer falar nesse ponto? Eu posso até, se ele tiver uma fonte. E muitos têm. Agora, eu tenho que ouvir uma fonte oficial. Alguém que estudou, alguém que viu. Então, a gente perdeu a credibilidade no especialista. E o especialista é importante. Isso é uma verdade que eu vi, inclusive, um médico esses dias falando isso, que às vezes você vê, hoje em dia, o pessoal se forma, mas o mais importante é se ele engaja na internet, não que ele tem realmente conhecimento. Então, hoje tem os médicos que são os médicos influencers e bombados da internet, e tem os médicos que têm realmente o tema ali, que precisa saber, que tem embasamento do que ele fala. E nada contra ele ser bombado. Nada contra. E que fale numa linguagem que todo mundo entenda, porque às vezes o médico fala numa linguagem que ninguém entende. Isso não é legal. Mas assim, tudo tem que ser embasado. Não pode ser opinião, eu acho bonito, eu vi uma pessoa. Não é isso. Tem uma base, tem toda uma construção disso. E saúde é uma coisa que não dá para você nem achar. Você tem que saber realmente o que é o certo. Porque o achismo pode realmente também levar a um caminho muito ruim, né? Totalmente. É muito importante realmente trazer informações. A gente fica muito preocupado. Eu fico preocupado porque eu fico pensando, né? Ela tem um filho que tem 16, eu tenho uma filha de 24. E a gente fica pensando, como vai ser o futuro, né? Aliás, doutor, o que você acha que vai ser do futuro? Do futuro do quê? Vamos falar da parte da sua parte mesmo. Vamos falar da parte da saúde respiratória. Como que você acha que vai ser o futuro? Você acha que vai melhorar? Bem, a gente tem algumas coisas que me levam a melhor e outras coisas que levam a pior. Eu não vou falar dos cuidados médicos, que está tendo toda uma mudança que é muito mais complexo. Mas assim, existe uma mudança muito positiva do ponto de ter mais vacinas. A gente está conhecendo melhor os vírus, estão saindo. Hoje o calendário vacinal é diferente de 30 anos atrás. Hoje o número de vacinas é imenso. Tá? Isso é bom, porque eu vou ter que usar menos antibiótico, eu vou prevenir mais as doenças. E prevenção é mais importante que o tratamento. Porque se eu não adoecer, eu não vou precisar do tratamento. E é por isso que a gente defende as vacinas. Assim, tem muita vacina para sair, tem muita coisa. E como a gente está agora conseguindo perceber quais são os vírus e bactérias mais importantes de uma forma mais clara, tudo isso vai melhorar. Tá? A segunda coisa é os nossos recursos estão melhorando, com exceção de antibióticos. Existe uma crise no mundo que não existe mais pesquisa com antibióticos novos. E isso vai ser um problema, porque as bactérias resistentes hoje já são um problema de saúde pública muito grande. Então esse é um cenário negativo que parcialmente ele pode ser melhorado com o uso das vacinas. Tá? Sim. Agora a gente tem uma questão para as doenças respiratórias, que é a forma de transmissão. Então, assim, eu não vejo um cenário bom. Por quê? Superpopulação, cada vez mais cidades grandes, pessoas cada vez mais juntas, que é o principal fenômeno de transmissão, e as alterações climáticas. Essas alterações climáticas, elas favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Então, se a gente tem alguns avanços, mas se a gente não cuidar do planeta, eu acredito que nós teremos um problema também na área de infectologia. Aí a gente volta para a parte de conscientização. Gente, é muito importante vocês entenderem que a gente precisa... É um conjunto de coisas, né, doutor? Não adianta você... Saúde é prevenção, ok. Mas a prevenção vem de várias áreas, né?
É isso que a gente precisa lembrar. E tem os interesses econômicos também, né? Que são muito fortes. É uma barreira difícil. Isso, porque estamos cada vez mais poluindo, cada vez mais estamos desmatando. Hoje nós temos uma série de doenças que, como desmatou-se, o mosquito migrou da mata para dentro da cidade. Então, doenças que eram antes só da área rural, hoje elas são urbanas. Um dos problemas que é mais ou menos parecido com isso é a dengue. A dengue é uma doença que tem a ver com o clima, com o desmatamento. Olha só. Que aí é uma coisa que já mexe com uma outra etapa aí. Isso. Então isso te responde mais ou menos a perspectiva. Então a gente tem uma perspectiva boa por um lado, mas nós temos um planeta que está mal cuidado e que te dá uma perspectiva que não é tão boa. Consciência e vacina. Vacina. A vacina tá aí, gente. Eu acho que a gente tem que contar com isso, né? Ela continua sendo a nossa melhor ferramenta. É o que a gente tem de melhor. O resto todo é muito bom. Tá? Mas nada se compara à tecnologia das vacinas. Não tem nada na medicina que se compara. Doutor, então aproveita, deixa aqui uma mensagem para as pessoas, para falar para elas se vacinarem. Por favor. A minha mensagem é o seguinte: ouça menos as falas paranoicas, ouça menos aquilo que te falam de teoria da conspiração. Ouça aquilo que foram seus antepassados, seus avós. Ouça a beleza do mundo das pessoas que estão do seu lado. O que fez o mundo estar do jeito que está, do seu ponto de vista bom? Foi a vacinação e fazer com que as pessoas ficassem mais saudáveis. Então, vacine-se. Vacina é saúde, vacina é vida. Muito obrigada, doutor. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, porque tem muita coisa. De alergia, então, eu queria perguntar tanta coisa de alergia. Tem que fazer uma pauta, uma segunda pauta só pra gente falar de alergia, né? Porque eu acho que é bem importante. Olha, a gente trouxe um presentinho aqui, que é um shampoo super gostoso. É um momento de mimar os nossos convidados. Da Defo, que é a nossa parceira, essa nossa parceira maravilhosa. Maravilha. Tem produtos de nanotecnologia, são incríveis. E ele é para crescimento e fortalecimento de fios, tá? Então ele dá essa força, é muito bom. Sua esposa vai gostar também, viu? Excelente. Pode falar pra ela usar. Também. E... gente, não queria acabar o episódio. Pois é. Tem que acabar? Tem que acabar. Mas olha, eu vou falar que alegria trazer essas informações tão importantes. Que delícia. Foi muito bom o nosso bate-papo. E eu tenho certeza que a cabeça de vocês aí, tem várias dúvidas. Inclusive, deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Sim, depois podemos mandar compartilhar as dúvidas. Claro, porque eu acho que vão ter muitas dúvidas, né? Esse episódio foi assim... incrível, conteúdo, riquíssimo. Muito importante, né? E eu queria falar aqui mais uma vez, gente, que a Sociedade Brasileira de Infectologia está com essa campanha Protegido Você Vai Longe, que é muito importante, gente. Proteção, prevenção. Tá aqui o doutor, se precisarem... Se eu tenho um Instagram, doutor, que pode deixar também para o nosso público? Vou deixar, sim. Qual que é? É R. Grimbaum. R. Grimbaum. Ou Renato Grimbaum. Ótimo, depois a gente deixa aqui também anotadinho. E olha, a gente está falando, né, sobre cuidado, sobre saúde, para você se cuidar. E a gente lembra também que a gente tem a Live Med aqui, que também cuida da nossa imunidade, da nossa saúde. A gente está sempre aqui indicando coisas boas para vocês. E a gente tem o nosso cupom OMãe10 para você ter 10% de desconto. Também ter os seus produtinhos aí, presentear alguém. Porque, olha só, uma coisa muito legal de você presentear é com algo que vai fazer bem para essa pessoa. Isso é verdade. Mas antes de tudo, uma coisa importante também é que você realmente faça seus exames, veja o que você está precisando, não tome coisa só porque o amiguinho falou que é legal, tem que ver o que é importante para você, são personalizadas essas coisas. Eu sei que a gente fala, a Belzinha tem muita disposição e tudo mais, mas ela toma o kit saúde dela porque ela foi atrás para saber o que ela precisava, e o que precisa é diferente do meu, então você também, né? É isso aí, gente, consciência, hein? Lembre-se bem desse episódio. E hoje a gente queria agradecer, né, a Lauren, que tá vestindo a gente. Olha, nossos looks todos bonitos aqui. Bruninha, né? Sua linda. E a Dolce Passione da Marília também, que mandou esses acessórios lindos aqui, ó, pra gente receber os convidados, né? Todas bonitas. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez a Videofly Produtora, o Rafa, que cuida de todos os nossos conteúdos, o Fê também, que cuida dos nossos bastidores, das nossas fotos. Acompanhe a gente no Instagram, ou Mãe Podcast, no YouTube, no TikTok. Estamos em todas as redes trazendo informações importantes para vocês. Obrigada, doutor, mais uma vez. Foi Obrigada, Foi ótimo. E muito obrigada. Um beijo, até a próxima semana.